Olá e bem-vindos ao The Foundry by Forge College. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Hoje, nossa exploração vai focar em como usar o Solana CLI para invocar programas da blockchain. É possível pensar nisso como o trabalho de um engenheiro aeroespacial testando o design de uma nova asa em um túnel de vento, sabe? Tudo isso antes de colocar o avião em um voo real. A ideia aqui é ter precisão, testes absolutamente rigorosos e, claro, garantir a segurança antes daquela execução definitiva. Afinal, todo desenvolvedor Web3 já sentiu aquele frio na espinha ao ver uma transação falhar na mainnet, né? Aquela mensagem de erro vermelha assustadora e, pior ainda, a perda de taxas. Então, a grande questão que fica é como testar programas sem gastar tokens reais e sem passar por esse pânico universal? A resposta está na simulação. Ela funciona literalmente como uma caixa de areia definitiva e totalmente segura para os nossos testes. Nossa jornada de desenvolvimento segue uma progressão bem lógica. No passado, nós entendemos a fundo a criação de uma transação. Aí, na nossa exploração anterior, abordamos como assinar essa transação usando um arquivo de Keeper local. Hoje, nosso foco é exatamente o próximo passo dessa engenharia: simular de fato a invocação de um programa na blockchain. Para isso, nossa agenda de hoje está estruturada assim: 1. De assinaturas a invocações. 2. A anatomia da transação. 3. Construindo o motor de teste. 4. Simulando com o Solana CLI. 5. Lendo logs e métricas. E, finalmente, 6. O checklist de depuração. Vamos lá! Seção 1. De assinaturas a invocações. O ponto central aqui é dominar este comando, o Solana Simulate. Ele é basicamente o nosso motor principal de diagnóstico. Esse comando permite uma execução que pode ser local ou em um cluster, capturando todos os logs do programa e o uso de computação. E o melhor, tudo isso sem submeter a transação à rede principal. É uma ferramenta incrível que economiza recursos e previne muitos pesadelos na hora da depuração. Avançando para a seção 2, a anatomia da transação. Qualquer instrução direcionada a um programa precisa de elementos muito específicos. É obrigatório informar o Program ID-alvo, os dados da instrução em formato bruto ou Base64, as chaves públicas das contas envolvidas e as famosas flags de metadados como isSigner e isWritable. E atenção redobrada aqui, uma ordem incorreta dessas contas ou a simples falta de uma flag de permissão de escrita fará o programa falhar na mesma hora, sem exceções. Seção 3. Construindo o motor de teste. A construção desse motor segue um diagrama bem rigoroso. Passo 1, criamos um pequeno script auxiliar em Node.js. Passo 2, preparamos um arquivo simples contendo os dados da instrução. Passo 3, um script em Bash entra em cena para orquestrar toda a operação. E por fim, o passo 4, a execução acontece em um ambiente local ou na DevNet. Nessa engrenagem, o script Node.js, chamado buildtext.js, tem um papel fundamental. Ele usa a biblioteca @solana/web3.js para pegar nossos argumentos, construir a transação, fazer uma assinatura parcial com a chave local e, o que é absolutamente crucial, serializar e emitir essa transação assinada no formato Base64. Sem fazer essa serialização, o CLI simplesmente não conseguiria ler a nossa transação. Agora, a seção 4, simulando com o Solana CLI. Quando nós rodamos o simulador usando aquele script bash, algumas flags do CLI se mostram totalmente vitais. A flag -sigverify, por exemplo, é a nossa primeira linha de defesa. Ela garante a captura de qualquer erro fatal de assinatura antes mesmo de qualquer tentativa de envio. A flag -commitment define o nível de certeza necessário para essa simulação. E a flag -outputJSON nos entrega uma saída estruturada, o que facilita demais a análise dos logs mais para frente. Chegando na seção 5, lendo logs e métricas. Ao analisar as saídas, é possível notar uma diferença gritante. Se aparecer um erro genérico do tipo Program failed to complete, isso geralmente aponta para um panic do programa sem emitir um único log, deixando a nossa depuração totalmente às cegas. E na prática, isso acontece bastante quando esquecemos de incluir as chamadas de macro de log no código original. Por outro lado, ver uma mensagem maravilhosa como Program Log Instruction Processed é o sinal de sucesso. Significa que a execução funcionou perfeitamente e os logs estão ativos. Mas, além de ler os textos, nós temos uma métrica que exige total atenção. Olhem só para este número: 12.000 de 200.000 unidades de computação.
Como sabemos, toda e qualquer operação na blockchain consome recursos, certo? E o simulador tem a imensa vantagem de expor exatamente o quão pesada foi a nossa transação. O objetivo de ouro de qualquer otimização é justamente reduzir esse consumo de unidades de computação. E tem mais. Quando ajustes são feitos na ordem das contas ou na forma de enviar os dados e a simulação é rodada novamente, uma queda real nessas unidades de computação é a prova incontestável de que a otimização funcionou. Explorar essas técnicas e padrões mais avançados é inclusive um tópico fascinante que costumamos aprofundar bastante nos materiais de aprendizagem e nos debates da comunidade da Ford College. Finalmente, a seção 6, Checklist de depuração. Quando a simulação falha, a imensa maioria dos erros se resume a estas 3 armadilhas clássicas. Primeiro, a ordem incorreta das contas. Isso vai causar um panic imediato, já que o programa espera os metadados em posições super específicas. Segundo, a falta da flag isWritable, que resulta em um erro chato de permissão. E terceiro, esquecer de exportar a variável de ambiente solKeyPair, ou apontar para um arquivo errado, o que quebra totalmente a verificação da assinatura. Checar essas 3 coisas costuma salvar o dia na hora do aperto. Então, a grande lição de hoje precisa ficar bem clara. A simulação iterativa é, sem sombra de dúvidas, a maneira mais barata e inteligente de ajustar dados e organizar a ordem das contas antes de fazer qualquer submissão real. É aquele ciclo contínuo e totalmente seguro. Altera-se uma variável, roda-se o simulador de novo e analisa-se os logs. Isso tudo prepara perfeitamente o nosso terreno para o que vem pela frente. Na nossa próxima análise, este script de invocação única que acabamos de construir vai evoluir. Ele vai se transformar em um poderoso loop de monitoramento em lote que foi desenhado para coletar métricas em escala e demonstrar padrões bem avançados de orçamento de computação. Para encerrar, fica a provocação. Ao escalar todas essas invocações, como será que os programas vão se comportar sob um estresse contínuo de recursos? Refletir sobre essa dinâmica é o primeiríssimo passo para dominar a eficiência on-chain de verdade. E para quem quer continuar essa jornada e dominar o desenvolvimento Web3 usando ferramentas de nível profissional, a recomendação é acessar forge.college. Existem recursos educacionais completos por lá, prontos para elevar o nível dessas habilidades. O segredo é continuar testando e otimizando sempre. Até a próxima exploração.